Meu nome é Adriana Viana. Essa é a minha amiga Rafinha Prestes. A gente veio aqui contar um pouquinho sobre a experiência que a gente teve como técnicas de monitor no Carnaval, na Sapucaí, neste último ano 2026. E é isso, vai ser mais um bate-papo. Depois eu vou mostrar algumas fotos, tá bom? Bom, é isso. Bom dia, pessoal. A gente vai... A gente é tímida, né? A gente fica nervosa de falar assim. Até que a gente vai se olhar assim, porque câmera, microfone é meio difícil, assim, né? Bom, como eu falei, a gente vai mostrar um pouquinho do nosso trabalho no monitor. Eu acho importante falar primeiro que a sonorização do Carnaval, principalmente na Sapucaí, que é o maior espetáculo da Terra, sempre foi um grande desafio, sempre, desde o início. E com os estudos, dedicação, avanço da tecnologia, eu acho que foi melhorando, né? Houve uma evolução no sistema como um todo. Mas, ainda assim, tinham algumas coisas que já não estavam mais funcionando. E, a convite da Liesa, que é quem faz, né, o Carnaval, ao convite da Liesa para a empresa do Rio de Janeiro, BMX, Léo, querido, é um dos responsáveis da empresa, junto com a Fran e o Gringo e outros funcionários, Cícero, e uma equipe grande, muito competente. Enfim, houve esse convite para a BMX fazer parte, assumir a sonorização, para que houvesse uma mudança, né? Com tudo isso foi feito um planejamento, um estudo do que eles achavam que seria melhor, com o feedback de tudo que eles já conheciam sobre o Carnaval, as dificuldades. Tirar o carro de som, né? Não, que já era uma expectativa da Liesa de tirar o carro de som da avenida, né? Então a BMX foi convidada para repensar essa tecnologia. Então, assim, foi um grande desafio. A gente começou lá em novembro, teve mini desfile, teve passagem de som, a gente teve muito tempo e muito cuidado com isso, né, de colocar novos sistemas, de monitoração, de microfonação, inclusive o sistema de PA, né, de delay, de automação do sistema de PA, que a gente pode até falar um pouquinho, não é o foco hoje, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, tudo isso foi um grande desafio e, ao longo desses... Né, a gente teve passagem de som, mini desfile, aí teve os ensaios técnicos para ir testando todo esse novo sistema, para no Carnaval realmente tá tudo funcionando direitinho, e foi maravilhoso, deu tudo certo, foi muito legal. Acho que outro aspecto importante assim dessa mudança, que eu acho que os músicos, né, os sambistas, eles estavam muito assim receosos, num sentido de querendo muito que desse certo nessa mudança, mas ao mesmo tempo com uma grande insegurança, né? Porque assim, todo um sistema de muitos anos ia mudar, sabe? Então, 18 anos com o mesmo esquema, mesmo funcionamento. Então foi uma preocupação, assim, acho que essa parte da responsabilidade humana, do cuidado, também foi uma coisa muito importante nessa caminhada, assim, de conquistar uma confiança, né, de passar uma segurança para eles, assim. Então, o nosso trabalho ali, basicamente, era fazer o monitor, né, dos cantores e da harmonia. E a gente... dos ritmistas também, é verdade. Mas os fones ficavam com os cantores e com as harmonias, os ritmistas tinham caixas de retorno, né, para eles. E a gente ia com o iPad ao longo da avenida com eles. Assim, a ideia era justamente poder dar esse suporte
na avenida para eles, que é algo que, tipo, acompanhar eles mesmo assim com o iPad. Então, a gente tinha um sistema de internet interno só para a gente. Tinha um para comunicação, que a gente tinha, né, duas houses principais assim de equipe, né? Essa aqui é a house de monitor. Então, a Adri estava aqui com a Quantum 225, eu estava com a SD10, 12, eu nem lembro direito. Enfim. Aqui estava o sistema de... Aqui ficava o nosso técnico de RF, com o Spectera e com o sistema da Shure. E eles também iam com a gente na avenida. Então, assim, todos esses testes a gente foi ajustando ao longo, né, do processo. Então, tipo assim, o técnico estava indo, a gente ficava de olho, aqui está cortando na torre tal, então vamos corrigir. Como é que a gente vai corrigir, né, o sistema? Então, a gente ficava reportando para que esses ajustes finos assim fossem resolvidos da melhor forma para o desfile. A gente tá impecável, sabe? Então, a gente foi ajustando assim milimetricamente de monitor, por exemplo, a gente viu que algumas escolas deram para os músicos fones diferentes, então a impedância é diferente, tinha fone que era muito alto, a gente já tinha que, né, controlar isso, assim, já de deixar num esquema de um volume bom para não, né, não estourar. Então, porque a gente fez um template, né? Foi meio que assim, uma coisa de levantar um template no dia do samba, a gente começar a levantar e ajustar e começar a ver como seria o melhor esquema de fazer. Então, a gente estava mixando pós-fader, todas as escolas, mixando em X, né, o monitor, deixando o instrumento de cada músico em pré, para a gente ir ajustando junto, né? Às vezes o músico aumenta ali o volume dele no pré, violão, harmonia, essas coisas. Né? Na avenida é tudo muito diferente da passagem de som, né? E aí a gente foi vendo que como era melhor. Então, a gente ajustou nossas cenas para snapshot. Que mais? Quer falar alguma coisa aqui? Não, você já deu o overview, já. Que bom, que ótimo. Não, o esquema é assim, como é uma carga horária muito longa, são muitas escolas por dia, né? Tem vários grupos, né? Tem os grupos de acesso, tem as escolas da liga, tem o grupo especial. Então, a carga horária é muito puxada e é um evento que começa e só para 12 horas depois. Então, a melhor maneira da gente se organizar foi revezar. Então, a gente tinha as 2 mesas de monitor para que a gente fosse intercalando, porque enquanto eu era as escolas ímpares, Rafinha fazia as pares. Então, eu começava, enquanto a minha escola está no meio da avenida para frente, a Rafa já está no recuo, na concentração, com a primeira escola dela, já com os fones, checando se está todo mundo se ouvindo, se está tudo bem. A gente já faz toda a microfonação, né? Isso com a nossa equipe de microfonistas, né? Já microfona tudo, porque todos os instrumentos são sem fio. Tudo no sistema sem fio. Então, a gente já adianta isso, a gente já checa, confere se está com algum problema, se precisa resolver alguma coisa, para quando começar o tempo daquela escola, já está tudo muito pronto. Aí abre o som para a avenida, para o público. Mas, internamente, ali, a gente já está muito antes já com eles. Né? Então, a maneira da gente se intercalar ajudou nisso, que ficou muito dinâmico. Todas a equipe de boom também é dobrada, a equipe de microfonistas, para a gente poder otimizar e fazer fluir de uma maneira melhor esse trabalho. Vou comentar que a gente, desde esse primeiro processo em dezembro, né, que foram os mini desfiles que foram feitos na cidade do samba, né, a avenida, me corrige, tem 800 metros, né? 300? Não, na Sapucaí. Eu acho que é 800, 900 metros. Só a avenida, exatamente. Na cidade do samba, era 300 metros, né? Era meio... exatamente. Então, assim, era bem menor o espaço. E... Por que eu perdi um pouco o fio.
Assim, a questão do RF, né? Todos os camarotes eram controlados com a Anatel, enfim, tinha a polícia do RF funcionando ativamente. 354 frequências. É. Eu até esqueci o que eu ia falar, gente, desculpa. Você lembra? Não, então isso, eu acho que assim, era um grande desafio desde o início, a gente sabia quando a gente entrou nesse trabalho. A gente desde o início ficou muito grata pela confiança, porque é muita responsabilidade, né? Fazer todo o trabalho que a gente faz todo dia é uma grande responsabilidade. Nosso trabalho não é fácil, né? A gente tem que estar atento, né? Além de toda a questão, né, do conhecimento, do atendimento, envolve muitas coisas no nosso trabalho, ainda mais em um evento como esse, né? Maior evento do Brasil, né, o maior espetáculo da Terra, tecnicamente muito difícil. Muitos engenheiros do mundo inteiro falaram várias vezes em entrevistas. É impossível fazer uma sonorização decente no sambó, na Sapucaí, né, homogênea, sem problemas de RF, sem problemas acústicos, né, porque isso é uma situação muito desafiadora, né? Tanto da parte física quanto da parte... São muitas situações. Além de que é um evento de muita pressão, muita responsabilidade, é uma disputa, é uma competição. E se a gente não vacila um pouquinho, sabe, é perigoso. Pode entendeu? Não pode ter preferência. Então, é isso. É um trabalho que exige qualificação técnica, bom atendimento, e a gente tinha que ter a empatia de mostrar que a gente estava junto com cada escola, super envolvidas, tipo, agora virou a escola, agora eu estou aqui. Aí a gente ficava no coração da escola. A gente ficava aqui, ó, rodeada de 200 pessoas, que eram os ritmistas de cada escola, os intérpretes, os músicos da harmonia, e a gente ia do início ao final com eles. Qualquer problema que tinha de qualquer magnitude, às vezes não era nada tudo era a gente que ficava. Eu ia com a minha escola junto. Não, todo mundo, toda a Liesa, os diretores de todas as escolas, a gente ficava do lado do mestre da bateria. Era muita responsabilidade, né? E a gente ia o tempo todo do lado deles. Então, a gente adquiriu a confiança deles. Qualquer coisa que eles viam, preciso disso, estou com problema nisso. Eles viram isso na gente, essa confiança. A gente estava com as mesmas... O que eu ia falar antes que eu me perdi, desculpa. Que a gente estava com as mesmas escolas desde novembro. Então, assim, ela era equipe ímpar, eu era equipe par. Então, ela estava sempre com a Portela, eu estava sempre com a Mangueira. Nisso, a gente teve um bom tempo para desenvolver tanto a parte da mix, né? Então, já ver isso que eu falei, de saber já qual era o fone de cada um. Por exemplo, o Spectera, né? Você não tem aquela coisa do meio-dia, né? Do body pack. Então, já acertar o volume de cada um, já entregar tudo, né, certinho para cada um, mas também de desenvolver essa coisa da relação com as pessoas, que eu acho que ali foi muito fundamental, sabe, assim, dos músicos, de tratamento, então, de lembrar o que é a insegurança de cada um, o que cada um precisa ouvir, né? Porque tem essa coisa da deixa, tipo, o músico... Às vezes não precisa ouvir as 3 harmonias, tem a comunicação, o diretor técnico, às vezes é o diretor de harmonia, às vezes é o diretor de coro, né? Então tem uma pessoa que canta, ou às vezes uma pessoa só tocando, sabe? O que é importante para cada escola, porque ali também tem uma coisa da diferença das escolas, rítmicas, inclusive, sabe? Que a gente foi entendendo isso também ao longo do processo. Então, tem uma que é importante, é o surdo de terceira, a outra é o surdo de primeira, que é de segunda. Eu nem sei agora de cabeça dizer para vocês, mas assim tem uma diferença entre cada escola, e cada uma tem a sua particularidade. A gente foi entendendo isso ao longo do processo e já criando essa relação com cada escola, porque a gente estava desde o início. Então, foi um processo de mais de mês, né, que a gente ficou ali com eles, com as mesmas escolas, com os mesmos músicos. Tem muitos músicos que estão nas mesmas escolas também, que são os guigueiros ali, que
Então, assim, já cria uma relação, né? E aí, assim, a gente tinha esse esquema. Então, a gente tinha os ensaios técnicos, primeiro as passagens de som, depois os ensaios técnicos, para então o desfile, né? Funcionava assim, tem a concentração ali, onde o diretor apresenta a escola. Nessa parte onde tem o recuo, a gente tem um sistema de monitoração para a bateria, ali independente. Então, a gente controlava aqui pela DM3 aqui, que era esse setor do recuo. Tá? Então, a gente tinha... eram dois... Eram 3 caixas por lado, né? Tinha uma na esquina que era para os cantores, para os músicos. Então, assim, os diretores estavam ali também, eles precisavam ter essa segurança, né? Porque era uma parte do recuo, que eles ficavam assim, o recuo tinha... Isso tudo a gente foi entendendo ao longo do processo, né? Porque a gente pensava, vai entrar a bateria no recuo aqui, então vamos botar a caixa para a bateria. Né? Porque ao longo da avenida a gente tem as caixas para dentro, que é o retorno da bateria, né? De todas as alas, e as caixas para fora. E tinha uma diferença de mix ali também, e automação de mix para dentro e para fora diferente também. Então, por exemplo, onde estava a bateria saindo no PA e para o monitor tinha que estar com volume diferente, né? Porque você já tem a bateria acústica. Agora, para as caixas de trás, precisa-se muito da bateria. Então, onde tem a bateria, a gente subia para o monitor a harmonia para os cantores, e isso não podia ficar muito alto para fora. Então, por exemplo, tinha uma automação para a parte dos jurados, que é um pouco mais perto do que as arquibancadas. Então, não podia estar muito alta a harmonia e os cantores, senão ficava incomodando, porque estava muito mais perto do que as arquibancadas. Então, tinha essa automação. Tudo isso foi controlado pelo Timex. A gente tinha... Isso era automado, né? Então, assim, cada escola tem um ritmo diferente, né? Um tempo diferente, né, de atravessar a avenida. Então, a gente ia monitorando, tinha câmera por todos os lugares, a gente tinha uma equipe também que estava falando, né, em comunicação, porque qualquer coisa a gente estava sempre com backup. Então, se a automação do Timex desse qualquer problema, a gente poderia fazer isso na mão. Tinha tudo isso na mão para fazer se desse algum problema. Sim, foram 9 minutos no Salgueiro. Eu que estava na avenida ali com eles. Aí todo mundo em cima de mim, eu aqui com o meu iPad, assim. Assim que eu tiver uma posição, eu aviso vocês. E aí todo mundo, galera. Não gerou nenhum tipo... vamos matar ela aqui no meio da eliminação. Ela continuou o caminho. Não, ficou todo mundo... Eu mantive a postura ali porque eu sabia que a minha equipe estava resolvendo. A gente tem muita confiança no time. Isso foi muito legal, assim, carinho, confiança, nada de disputa, era parceria. A gente queria fazer aquilo rolar com sangue no olho, sabe? Então, era confiança. Eu estava aqui na postura. Lógico que todo mundo olhou para mim. Acabou, eu estava ali com o iPad... Parou o PA. Foi engraçado, porque a gente estava ainda vendo, né? Tinha questão de RF. Meu fone parou. Eu ouvi os músicos assim, parou, cortou o RF. Eu já olhei para o técnico de RF. Aí quando eu tirei o fone, parecia que era uma parada, né? Porque minutos antes tinha acontecido... Tem a paradinha, que é onde fica o público puxando ali o refrão do enredo. Mas aí foi ficando. Então, assim, esperei a posição oficial para passar para eles ali. É isso. A questão humana é fundamental. Você passar confiança, ter postura, né? A gente estar junto no mesmo barco, na mesma avenida, no mesmo, né?
foi um problema no no-break. A gente desligou tudo. Não, desarmou o hack com Spectera, Shure, desarmou todos o hack principal ali, né? Foi a tomada principal. Então, aqui a gente fazia esse esquema, a gente se ajudou muito. Eu até vou contar uma situação que foi muito fundamental aqui para a gente fazer, que era... A Adri ficava aqui na mesa, enquanto eu estava na avenida. Né? Então, aqui a gente tinha uma equipe aqui no container. Né? Na avenida ficava eu, um assistente que soltou aqui o microfone, sei lá, o cabo, qualquer coisinha. O técnico de RF com o iPad também, e isso foi muito prático, né? Você precisava fazer um patch, então tinha body pack. Ao longo desse processo, a gente viu também, tinha um carrinho de suporte, então a gente descobriu quais materiais que seriam bons de ter de backup. Um cabo, uma fita Hellerman, um body pack, qualquer coisa ali. A gente tinha ali uma bolsinha de backup com as coisas. E a gente tinha a nossa equipe lá, já preparando a próxima escola. Então, qualquer problema, caiu o sinal do iPad, que no começo, passagem de som, deram esses problemas, graças a Deus, a gente resolveu tudo, na hora dos desfiles, a gente não teve problema nenhum, mas, ensaio técnico, teve muita chuva, né? Então, assim, a gente estava na comunicação o tempo inteiro, a gente tinha um microfone aqui de comunicação com a house, que era no setor 9, lá no meio da avenida tinha uma house, que era a house do PA, dos sistemas todos, que era o coraçãozão. Nosso amigo Léo ficava lá. E a nossa house de monitor, que era no começo da avenida, ali no primeiro recuo. Então, qualquer coisa, a gente estava ali de backup uma para outra, né, Adri? Quer falar um pouquinho? Você? Falei demais. Foi ótimo, já falou. Então, isso, a gente se intercalava e aproveitava e se ajudava. Porque, como a Rafa falou, a gente tinha um técnico de redes. Ele criou uma rede só para a minha mesa, só uma rede fechada, oculta, só para o meu iPad. Um para o da Rafa e um para 338, que era do PA. E a gente tinha a rede da DM3 também. E da DM3, que era o que a gente controlava. Nas Quantum... Isso. Das Quantum, que cada uma tinha a sua mesa, né? A Gigicô. Eu estava com a 225, a Rafinha com a SD12. A gente fazia os fones. E aí, depois, a gente viu... Não, precisa para as caixas. Só que, seguinte, todas as escolas precisam do recuo de caixa, né? E tem que estar pronto, no ar funcionando. Como a gente tinha que virar cena, tinha que preparar algumas coisas. Enfim, a gente decidiu ter uma mesa separada só para esse recuo das caixas. Então, o que acontece? Eu fazia a minha escola, eu ia com o meu iPad, que, como eu falei, o técnico de redes, ele espalhou um roteador pela avenida inteira. Então, a gente tinha um sinal estável na avenida inteira com o iPad. No começo, alguém esbarrou no cabo, desligou um switcher, caiu, né? Mas, desde o início, salvou a nossa vida isso. E, de fato, a gente tinha uma grande estabilidade e ficava segura só com o iPad. Né? E aí que está. Nas caixas, tinha que estar o tempo todo rolando as caixas. Porque, quando eu viro a minha cena, a Rafa ainda está tocando nas caixas. Entendeu? Então, a gente precisou separar. A gente deixou na DM3 só para deixar o retorno das caixas, que é a concentração, ali o setor 1 e o recuo da bateria. Então, a gente ia se ajudando. Eu fazia a minha escola, a Rafa já estava preparando a dela, o meu som ainda rolando nas caixas. Quando virava para dela, eu voltava com a escola, a gente ia até o final, a gente voltava. A Rafa cuidava dos fones, ficava aqui com eles, via o que eles precisavam, e eu pegava o iPad da DM3 e cuidava do volume das caixas, porque às vezes era só volume. Então, nessas caixas, a gente dividia por grupos. A harmonia, né, tinha um LR de harmonia, tinha um LR na parte rítmica, né, tinha um LR de vozes. Então, era isso. Tem escola que precisou... A bateria é muito maior do que a outra, né? As escolas são muito particulares, né, nessa questão. Então, às vezes, precisa ouvir muito mais a harmonia ou muito mais a voz. Enfim, tinha que ter um controle individualizado para cada escola, claro, como qualquer monitoração. Mas isso era complicado. Não tem como ficar com 2 iPads, e a gente viu que era melhor dividir, então a gente se ajudava.
Quem estava com a escola cuidava dos fones, a outra vinha e ficava nas caixas. A escola saía do recuo, pum, já zerava o recuo, pronto. Era o tempo que eu ia sentar, eu ia comer alguma coisa, tomar um café, mas eu sempre ficava de prontidão, porque a Rafa, e o tempo todo aqui com a Rafa. Amiga, muda o pet na mesa para mim. Por quê? Imprevistos acontecem, como sempre, ainda mais numa situação de mar externa, com muita chuva, a gente tomava muita chuva. Então, a gente tinha uma dinâmica diferente por conta da chuva, né? Era tudo mais complicado. E acontecia de uma cápsula parar, o microfone ficar com som estranho. A gente já trocava, trazia para a base, para os nossos microfonistas ou técnicos de RF darem uma olhada, entender o que aconteceu e seguia, né? Então, a gente ficava muito uma atrás da outra. Apesar da gente ter assistente, né, amiga? Eu tinha minha assistente, que era a Bia, ela ficava mais passando os recados do diretor musical de cada escola para o Bruno, que fazia o PA. A gente ia junto, né? E a Rafinha tinha o só. Então, é isso, eles ajudavam no que a gente precisava, mas era mais dar o recado para o técnico de PA do que o diretor musical da escola queria na avenida. Ah, eu quero mais voz 3. Aí ela passava o recado. Então, a gente se ajudava muito. Isso foi imprescindível, a gente intercalar, a gente estar junto, a gente trabalha da mesma maneira, entendeu? Porque uma estava sempre socorrendo a outra. Trabalha juntas há muitos anos, né? Você queria perguntar? A equipe de vocês tinha quantas pessoas? Olha, eram 60 credenciados, tinham 18 mulheres trabalhando, foi muito legal, tinha muita mulher na equipe. Então, assim, a gente tinha equipe de antena, equipe de boom, microfonistas, gerente de Dante, RF, PA, nosso gerente de sistema. Da história do Sapucaí, com certeza. Uma intérprete mulher, a Jéssica. Maravilhosa ela. Exatamente. Aí, só para contextualizar também, que eu acho que faltou a gente dizer, o que a gente tinha de input e de output, né? A gente tinha sempre um kit para cada escola, e as escolas elas se dividiam para definir como seria usado da melhor forma para eles, né? Para caracterizar o som deles. Então, eram 4 booms, que podia ser tamborim, caixa, tinha escola que tinha tabaque, agogô, tinha escola que tinha momentos, então um boom que ficava num chocalho, tinha uma paradinha que tinha que vir pro atabaque, teve o violino. Então, assim, a gente tinha 4 booms, 3 surdos. Foi no Salgueiro, o violino. Foi o alemão do cavaco. Tinha uma parada que tinha um violino. Teve acordeon também, que foi no Inocentes. E, enfim, eram 4 booms, 3 surdos, 4 harmonias, que eram divididas também como eles achavam melhor, se eram 2 violões, 2 cavacos. Isso, se tinha um acordeon, se tinha um violino, se tinha qualquer coisa, a gente tinha... Então, não, eles tinham que... Era um kit e eles tinham que se dividir. A gente também tinha um microfone coringa. Então, assim, eram 8 microfones de voz. Então, tinha escola que tinham 2 ou 1 intérprete principal. E a gente estava usando a Nexagene 8S, a cápsula para os... Eram 2 microfones principais. E aí o restante é SM58. E era Nexagene no surdo também. Acho que é Nexagene 6, a cápsula. 6, né? E aí eles se dividiam entre esses cantores. E aí a gente tinha 12 body packs. Então, a gente tinha um microfone coringa, que poderia tanto ser um headset de comunicação interna de um diretor musical, ou do ritmista, ou qualquer coisa.
ou para um cantor extra, como eles quisessem se dividir, ficava esse microfone coringa e 12 body packs que eles se dividiam quem que ia usar. Tinha alguns que o diretor musical nem usava microfone, mas queria um body pack. A gente tinha nosso kill também, que a gente usava, que também era um backup. A gente, assim, era eu e o Só, né, a Adri e a Bia. Nós 4 tínhamos esse body pack extra que a gente usava também para comunicação com o PA. Então, a gente estava ouvindo a house também. Então, a gente tinha ali, né, na nossa mesa os canais de comunicação que a gente estava se ouvindo. A gente tinha um Gritacom também de comunicação aqui na house, a house lá. Então, todo o sistema de comunicação... A gente... ficava aqui. Nosso Gritacom. E... O que mais, amiga? Fala um pouquinho. Eu queria falar do seguinte. Foram muitos anos, né? Como se falaram, 18 anos, trabalhando de uma maneira... Claro, acho que a cada ano havia uma evolução, isso obviamente. Mas o que acontece? Foi um grande desafio, porque era tudo muito diferente para eles, muito. Para eles, não ter um carro de som era tirar o chão deles. Porque antes, o carro de som é o retorno de todo mundo, né? É como você andar com um side ambulante. É um side que faz o som para todo mundo. Então, tinha um equilíbrio entre tudo, né? De acordo com as características, né, de arranjos, né, e musical de cada escola. Havia um equilíbrio e era isso. Os intérpretes, os músicos, iam a avenida inteira ouvindo isso. Muitas vezes não se ouviam. Era um som, sabe, de uma qualidade inferior ao que a gente entregou. Então, foi de cara, desde os primeiros ensaios, eles ficavam em choque. O som está um absurdo. Primeiro, pela independência de cada um poder ouvir sua própria mixagem, né, gente? A gente sabe que isso é imprescindível, né? Mas isso, toda a qualidade do som. Nossa, eles desde o primeiro dia apaixonados, assim, né? Gente, que som maravilhoso, tipo, emocionados. Como que não tinha isso antes? Meu Deus do céu e tal. E aí, desde o início, tanto o som da avenida para o público quanto o som deles, do monitor, eles estavam muito felizes. Diretores, todo mundo elogiando muito o som de tudo, até o som no recuo, nos retornos de caixa, né? A gente tinha o Bruno Correia, que é um grande técnico de BH, maravilhoso, assim, tecnicamente muito delicado, muito calmo, elegante, assim, sabe? Vinha, não, porque não... Ok. Porque é isso, o nosso trabalho exige muita paciência, né? Essa empatia, né? Você tem que respirar fundo e ir, né? E entregar o melhor. Então, fez muita diferença. O PA estava aberto, só para complementar aqui, amiga. O PA estava muito aberto também, então, assim, os diretores musicais falaram, pô, a nossa escola, o tamborim é muito importante, a clave do tamborim... O Bruno estava super aberto, então a gente contemplar a mixagem deles específica, sabe? De dar esse carinho, esse cuidado, né? Total, com certeza. Tanto para o PA quanto para o monitor, né? Então, era muito respeitado o que a escola queria, o que a escola precisava. A gente estava atento, a gente estava unido. Então, foi um trabalho que foi muito importante, foi feito com muita dedicação por toda a equipe. E a gente ouvia todo o tempo, assim, muito elogio, né? Foi um sucesso absoluto. E é isso, não tendo o carro de som, tem várias soluções, né? O INIR, todo mundo no sistema sem fio, mas tem vários outros desafios e dificuldades, né? O RF, tem que ser uma cobertura homogênea, né? Então, foi feito um grande estudo, um planejamento para que a gente entregasse o melhor, e foi um sucesso absoluto, assim mesmo. Nos primeiros dias, quando a gente falou de ensaio, alguma coisa, né? Só para completar, toda a captação era sem fio, o áudio era todo digital. A gente não tinha um cabo passado na avenida. Era tudo digital. Todos os sistemas eram sem fio, saindo via Dante para o nosso sistema de gerenciamento de Dante. O Spectera, que são os in-ears, também saia via Dante. A interligação entre as mesas, a comunicação entre as mesas, tudo era feito via rede. Então, a gente conseguia... né, a gente conseguia receber o sinal de outra console direto.
Isso tudo fez com que a gente pudesse fluir o nosso trabalho de maneira melhor. As caixas da avenida, tudo foi feito via rede, não tinha um cabo analógico ali. Era passado cabos quilométricos de fibra, então tinha os conversores, né, tudo ligado via fibra. A gente tinha sistema de redundância, a gente trabalhava com a rede primária, a rede secundária. Então, foi um trabalho muito meticuloso assim, para que a gente pudesse entregar com essa estabilidade, essa segurança. Né? Não adianta estar incrível e ficar falhando o fone. Não adianta estar incrível e dar problema. Então, a gente, ao longo dos primeiros ensaios, uma coisa ou outra que alguém passou e partiu um cabo, aí caía, a gente ia lá resolvia. Não, vamos botar o secundário já no ar para funcionar. Então, a gente foi resolvendo as coisas conforme elas foram aparecendo. E o que é legal dizer é o seguinte, tudo isso foi uma revolução para eles. Foi uma revolução. Todo mundo falou, vocês revolucionaram o carnaval da Sapucaí. Eu estou até arrepiada, gente. Foi uma grande revolução. Para eles é muito diferente, o que possibilita novas coisas agora. Então, a gente fez algo histórico. Pela primeira vez, uma escola que foi a grande campeã Viradouro, todos os músicos, os 300 ritmistas, mais toda a harmonia voz, todo mundo subiu no trio elétrico. E eu subi junto, eu, técnico de RF. Exato, foi avisado na hora. É o segredo, né, da escola. Eles não podem contar. Então, assim, eles não pensaram que o som... né? Então, assim, porque as antenas estavam abaixo do carro de som. E aí, assim, todo mundo, assim, minutos para entrar. Entendeu? Ai, quem que vai... Não, e é isso, vão gerando novas possibilidades, né? Então, eles viram nos ensaios que deu tudo certo. Nos ensaios, eles viram que deu tudo certo. Falaram, gente, a gente não está preso a um carro de som para se ouvir. A gente não tem um fio para um microfone, para um fone. A gente está livre. Eles viram que eles andavam a avenida inteira e tudo funcionava. Aí eles tiveram essa ideia. A gente não está mais preso. A gente pode desfilar onde a gente quiser. A gente pode ir todo mundo junto. Aí, em cima da hora, avisaram a gente. Então, a gente pensou, tecnicamente, é mais difícil, porque o carro de som, né, tem toda uma estrutura, que é um bloqueio para o RF. Eles estavam na linha do PA com os microfones. Então, tecnicamente, a gente ficou meio assim, vai dar certo? Conversamos com o nosso coordenador de RF, o Arnaldo, e toda a sua equipe. Vamos nos adaptar para dar certo. Né? Então, alguns ajustes têm que ser feitos. Bruno, vamos passar na frente do PA. Ok, estava todo mundo... assim, apreensivo. E quando a gente subiu no trio, eu estava assim, ai, meu Deus, eu subi, né? Toda a escola subiu, eu subi junto, o técnico de RF com o iPad aqui. Eu assim, meu Deus do céu. Eles estavam tão felizes, eu fiz assim. Aí eu comecei a dançar também, eu comecei a cantar. Estava tudo certo. Foi impecável. Eles foram as grandes campeãs. No desfile das campeãs, a gente subiu de novo, aí uma parte da nossa equipe subiu junto. Foi muito emocionante. Então, isso é um marco. Isso nunca existiu na história do carnaval. Na sua escola, conta. Não, que também, além dessa coisa da Viradouro, essa possibilidade nova de não ter o carro de som, a Tuiuti, o intérprete, foi muito lindo também, que foi uma escola que a Adri atendeu. O intérprete foi lá no meio da avenida para abrir o pichulé. Porque assim, né, tem a concentração que fica ali na frente do Recuo 1 e todos os intérpretes eles apresentam o enredo ali, todo mundo junto e tal, junto com presidentes, com toda, né? E ele não, ele foi lá para o meio da avenida, aí botaram a luz nele, rolou foi bem bonito também, né, Adri? Foi um destaque ali também, que foi uma diferença dessa liberdade do carro de som. Foi. E é isso, né? Toda a sonorização como um todo, que sempre foi difícil, sempre teve esse ajuste, esse controle do delay, né? Para o público, né? Em relação ao carro de som. Porque é isso, o carro de som sempre foi o ponto zero. Era o ponto zero, a referência. Ali está toda a parte, né, os músicos da escola, e a partir do momento que o carro de som ia andando, os ajustes de som da avenida iam sendo feitos em relação a ele, né? Então, aqui na Avenida Pública, quando o carro de som vem se aproximando, o delay nas caixas de som, para que a gente ouça, no mesmo tempo, o som acústico que vem de uma grande pressão da bateria,
mais o som amplificado, né, do carro de som. Então, tinha que ser feito esse ajuste de tempo, de fase, para que o público ouvisse junto. O som do PA que está aqui na frente, né, as caixas da avenida, e a escola vindo. Então, conforme a escola se aproxima, o tempo de atraso da caixa vai diminuindo. Você vai ouvindo, né, o carro de som vindo, sem atraso, quando chega aqui está no ponto zero, e quando parte, esse atraso vai aumentando. Isso sempre foi feito, né? Há muitos anos tinha uma mesa dedicada, há muitos anos foi a PM1D, né? Pelo menos em São Paulo, no Rio, não sei dizer. E isso sempre foi feito, mas era um sistema, uma console à parte. Hoje em dia é um software, sabe? Com toda uma automação. Isso. Isso, na hora que corta, já começa a outra. Fechou o portão. Então, é isso. Muitas coisas melhoraram, sabe? Foi um avanço de muitas coisas. Claro que esse foi o primeiro ano desse sistema que a gente fez, dessa maneira que a gente trabalhou. E a gente já teve ideias para o próximo, coisas que a gente pode lapidar, que a gente consegue ajustar para melhorar. Mas foi muito legal fazer parte, né, Rafinha? Foi uma grande honra, uma equipe incrível, toda a equipe de RF, o nosso coordenador de toda a Rede Dante, que ele distribuiu o sinal para a Globo, distribuiu o sinal para a Band, distribuiu o sinal para não sei onde. Toda hora entravam novas demandas para a gente também. Vai entrar uma caixa ali agora. Agora você tem que mandar o sinal para não sei quem. Então, o trabalho não era sempre assim, cada vez mais, né? E a gente sempre pronta para resolver, para fazer. Entregamos com muita qualidade mesmo, não só técnica. Isso tem que ser. Eu acho que a gente está aqui para estudar, para se aperfeiçoar, porque a gente tem que entregar com qualidade técnica sempre, em qualquer trabalho que a gente vai fazer. Mas na qualidade de atendimento, sabe? Eu estou aqui para atender o que for necessário. A gente vestiu a camisa, todo mundo deu as mãos, fez acontecer. Quando caiu o AC, todo mundo ficou tenso, ninguém largou a mão de ninguém. Né? Todo mundo se mobilizando, e eles nos viam resolvendo os problemas, que era uma confiança. Nesse caso do que aconteceu, eles vieram para a Rafa, o que aconteceu? Não, a AC caiu, né? Desligou tudo, deu problema no break, mas já está sendo resolvido. Uma vez... E quando estabiliza... Exato, e quando liga, tem toda uma ciência, né? Quando liga, o Timex, que é o software que faz... Primeiro, o equipamento vai ligando aos poucos, né? Vai ligando a mesa, o sistema sem fio ainda não está ligado, não sei o que, ele vai ligando aos poucos. E aí o sistema que faz todo esse alinhamento e ajuste de volumes e de tempo da avenida, ele demora um pouco. E aí entrou tudo confuso. Mas, assim, foi rápido, mas é um rápido que parece uma eternidade. Isso. Aí, pum, encaixou, voltou à configuração preset. Foi. Então, isso, é a gente saber lidar na situação, segurar o BO, porque, olha, não é fácil estar ali, é muita pressão. Muita pressão. Tem gente que vem falando direito, tem gente que vem gritando. Não é fácil, mas a gente segurou firme, né, minha parça? Não, foi engraçado. Pode falar. E uma delas é que o rumor de que, por não ter o carro de som, o som da avenida foi mais alto. Foi verdade isso? Não foi? Isso também tem uma coisa de cada escola, sabe? Porque é isso que eu falei. O Bruno ele estava respondendo aos atendimentos de cada escola. Então, por exemplo, ele tinha o padrão dele. Tinha escola que confiava cegamente no trabalho dele e que fazia ajuste só, tipo, queria ouvir um pouquinho mais disso ou daquilo. Tinha escola que não pedia nada e tinha escola que pedia para subir. Tinha escola que em todas as arquibancadas que pedia para subir isso, para subir aquilo. Escola que veio técnico.
tinha a escola que veio o técnico de som, que ficava na avenida conferindo. Então, assim, cada escola foi uma escola. A gente tinha um padrão ali, sabe? Não acho que foi, assim, mais alto, mais baixo. Acho que a gente tinha um padrão ali que era confortável para a gente ouvir todo mundo sem machucar o ouvido de ninguém, sem, né, ter um som agradável. E isso foi muito cuidado com todos os setores, sabe? Isso não tem como. Então, assim, tinha essa possibilidade na mão das escolas e a gente abriu para isso. Isso foi conversado, né? Teve muita reunião, muita pré com os diretores das escolas, com os musicistas. Então, isso foi muito... De RF, né? De RF, né, Léo? Não eram todas atendidas pela BMX. O RF, as redes, estava tudo... A gente tinha. Então, assim, por exemplo, teve uma escola ou outra que aqui está vazando. A gente já reportava, já baixava, sabe? A gente tinha toda essa comunicação. A gente ouvia, às vezes, um gravezinho vindo daqui. A gente tinha essa comunicação o tempo inteiro. Exatamente. Tem uma escola que a bateria é gigantesca. Tem escolas que as baterias são muito menores. A pressão de... Sabe? Tudo varia. E outra, algumas escolas no ensaio técnico levavam um terço da bateria, metade dos ritmistas. Então, uma coisa, um exemplo, um recuo é deste tamanho, daqui até lá. Tem que caber todo mundo, beleza. Aí as caixas são posicionadas para, né, os line arrays, né, que eram o som do recuo da bateria, eram 4 lines distribuídos para que todo mundo ouvisse bem. 4 lines, assim, como se fosse esse PALR mais um LR. Né? Eram 12 caixas no recuo da bateria. Tem o recuo 1 e tem o recuo 2. Era sempre assim. E aí, o que acontece? Teve dia que chegou... A escola estava ensaiando com 150, chegaram 300 ritmistas. A bateria ficou toda para fora. Dali para frente, tudo bem. A gente tinha uma outra caixa que cobria ali. A gente depois colocou uma outra caixa para cobrir ali. A gente foi cobrindo buraco para ter som em todos os lugares. A gente mudou o ângulo de caixa por causa disso. Então, a gente foi se adaptando. Antena, exato, porque muda a quantidade de pessoas na escola, muda tudo. Entendeu? Muda toda a ciência de cálculo de delay, muda tudo. Nos primeiros, na passagem de som, sim. Depois foi indo, foi indo. Então, tudo mudava o tempo todo. E são pequenas coisas que interferem para a gente, né? E a gente ia se adaptando, ia ajustando, tal. E é isso. Eu trouxe algumas fotos toscas que eu que fiz, né? Só para vocês verem aí se tiver alguma coisa mais específica que vocês queiram saber. Sim. Eu acho que sim, mas eu acho que isso também, e eu acho importante. Assim como num festival que você vai atender todas as bandas, quando vem a equipe de cada banda, é muito melhor. Eles conhecem a dinâmica de cada um, né? Quem emite mais, quem emite menos, o timbre do instrumento. Eles sabem como tem que soar, como é o arranjo, como é a mix. Isso é muito bom, isso tudo só ajudou. Mas a gente tem um padrão de trabalho. A gente não pode deixar que as equipes operem, porque aí vira uma outra questão, uma outra situação. Eles acompanham. E todos que acompanharam era... Né, como era o nome daquele de cabelo grisalho? Nossa, era só assim,
maravilhoso, tudo maravilhoso. Aí o Jairo foi com a Mocidade, foi com algumas outras escolas, tal. Eles só vinham, acho que só a voz de fulano pode pôr um pouquinho mais de corpo. Uhum. Uhum. Boa. Boa. Mas eu acho isso, eu acho importante. Eu acho ótimo quando vem as equipes, porque é uma segurança para eles. E eles vêm, falam com a gente vê como a gente consegue ajudar a resolver e pronto. Entendeu? Então é um trabalho em conjunto, eu acho que soma. É bom, eu não preciso ir lá ficar perguntando se está tudo bem. O técnico deles vai lá ver se alguém precisa de alguma coisa no retorno, vem, passa, eu acho mais fácil. Outra coisa, em relação do RF. Ali é muito difícil, é uma extensão gigantesca, né? A avenida, tem as entradas dos recursos, tem todos os obstáculos físicos de treliça, de box trans, coisas de camarote, banner todos, carros de som, coisas, metade de figurino, enfim. Então, assim, a gente teve problema de RF no início, principalmente com os Specteros e NIRS. Chegava uma situação quando junta todo mundo, a gente tinha muito problema, e a nossa equipe de RF, que é o Arnaldo, vocês devem conhecer a maioria, o Arnaldo era o coordenador, era o responsável. Aí tinha o Dinho, que era revoada, que era e o William, que era o terceiro que ficava na house com a gente, né? O Arnaldo ficava na cabine principal, né, na house central, onde fica todo o sistema monitorando e cuidando de tudo. O William na avenida com a gente. Tudo que a gente precisava, ele estava do nosso lado para resolver. Ou, desculpa, o Dinho. E o William ficava na house. Então, era isso. Era uma equipe muito disposta a fazer o melhor. Comprometida que coisas que, assim, todo o planejamento que foi feito, todo o estudo. Esse equipamento funciona assim, de acordo com a marca. Eles fizeram todo um planejamento. Aí foi, ali não funciona, vamos se adaptar. E quando junta 50 pessoas, uma em volta da outra aqui, o INIR de todo mundo para. Vamos resolver. Como é que a gente vai fazer? Foi se criando soluções deles ali em campo. Deles. Entendeu? Então, eles viram, por exemplo, a chuva. Complemento só para terminar. As antenas. Era muita chuva. Muita. Chegou uma hora, estava tudo bem. A gente já tinha resolvido a maioria das coisas. Então, vamos fazer assim, vamos fazer assim. E tudo funcionando. De repente, um dia, do nada, parou e não funcionava. Nosso técnico falou, cara, arranca esse plástico da antena, está cheio de água. A água não transfere, né? Ela impede a transferência, né? A transmissão. Arrancou, puf, funcionou. A gente estava achando que... E assim, o guarda-chuva prejudica a transmissão. Tinha um carrinho de golfe, tudo atrapalha, tudo interfere. E uma equipe que está ali em campo enxergando, opa, aquela antena saiu do lugar, entendeu? Então tinha todo um monitoramento, um cuidado, foi essencial. E a gente, depois disso, de entender, foi impecável. A gente não teve nenhum problema. Só para complementar, eu acho que a gente teve assim uma questão que o Specter é um sistema relativamente novo e o carnaval é um tipo de espetáculo que não é comum no mundo, né? Então assim não tem essa distância, né? Um show, as pessoas não ficam amontoadas num recuo com a gente se deparou com algumas situações que eu acho que nem os gringos tiveram essa experiência, sabe? Então eu acho que assim a gente rolou assim algumas questões de ter soluções inusitadas por parte da nossa equipe que não teve exatamente o suporte porque não tinha experiência sobre isso, sabe? Então, assim, foram situações que foram acontecendo que a gente foi entendendo como resolver, como solucionar e o porquê de cada situação, né? Então, assim, distâncias. Na verdade, é um espetáculo andante. Exatamente. Então, é uma coisa que é muito incomum. E muita chuva, assim, muita chuva. Era cápsula parando, microfone. A gente estava muito... Ela veio com aquela câmera sem fio dela dentro da bateria que estava dentro de vocês. Sim. Não era uma câmera... Sim, tinha uns câmeras que ficavam... Você estava com uma câmera 4K
O pessoal da Globo também elogiou muito assim o sistema de microfonação da gente. Eles gostaram muito, o pessoal da transmissão, né? Foi bem legal. Assim, a gente vai mostrar. Exatamente. A ideia é essa, né? Foi o primeiro ano de uma grande mudança, de uma grande revolução, assim. Então, porra. Não vai dar certo. E aí, exatamente. E é uma insegurança, né? No desfile do Salgueiro, a gente estava ali com a atenção redobrada de dar segurança para eles, sabe? Assim. Liga aí alguma coisa queima, liga alguma coisa. Mas aí tudo foi desenrolando. Aí tinha o no-break reserva ligado, não sei o quê. Tudo já foi previsto com backup, com redundância, né? Mas aí um no-break, né? Você fala, caraca, não vai dar problema nesse no-break. A gente não está falando de no-break tosco, no-break bom, né? Tudo certo. Mas equipamento a gente sabe. Uma hora, de repente, e a gente tem que estar preparado para resolver da melhor forma, né? E a gente passar essa segurança, né? Não, já está resolvendo. Não, isso não vai acontecer. A gente já, né? Tudo que foi um laboratório para a gente. Tudo que foi acontecendo, a gente já foi. Vamos amanhã mudar isso para a gente já ter um plano B, um plano C. Vamos, a gente chegava mais cedo, mudava. Léo passava o rádio para o Léo já ia lá botar mais caixa, já ia trocar amplificador, já mexer não sei o quê. Os meninos mudaram o projeto de posição de antena algumas vezes. Aliás, tudo testando. Léo, porque esse aqui trabalhou. Vem cá, Léo. Venha. Esse aqui, cara, trabalhou. Não, fala não. Tô... Léo, não cai não. É o braço direito da Fran e do Gringo, junto com o Cícero, né? Essencial na empresa, assim, tipo, braço direito mesmo, assim, sabe? Sabe muito. Aulas. Pô, obrigada pela parceria mesmo. Muito bom ter uma equipe dessa, assim, sensacional. Que bom que você está aqui. Mostra as fotos aí, Dri. Deixa eu só comentar. Eu não sei, é que esse negócio acho que não funciona, eu vou aqui mesmo. Deixa eu ver se eu fico na frente. Bom, aqui é a nossa house, né? A gente já mostrou. A house de monitor, né? As mesas. Enfim. Aí aqui parte da nossa equipe, né? Microfonista. Eu não estou enxergando direito. Sim, vou mostrar. Então, aqui era a nossa house. Aquele de boné preto atrás é o Will, da equipe de RF, que ficava sempre na house. O Sol, assistente da Rafinha. O Rui era um dos microfonistas que também nos ajudou em várias outras coisas. Essa é a DM3 que a gente usou para fazer as caixas, né? O retorno das caixas. Aqui, lá atrás de óculos, é o Bruno Correia, o técnico de PA. Então, tinha uma 338, que era a mesa de mixagem da Avenida, mas tinha uma outra mesa espelhada, uma outra Quantum 326 espelhada. E ele tinha uma assistente também. Eram 12 horas mixando, né, gente? Então, e ele fez todas as... A gente também, porque a gente estava o tempo todo, né, Rafinha? Mas a gente ainda intercalava as mixagens, né, dos fones. Era só ele que fazia o pé, que é para manter um padrão, não acharem que tem alguma diferença entre um técnico e o outro, né? Então foi assim, mas ele tinha um assistente, alguém que cobria para ele poder comer, ir no banheiro, descansar um pouquinho o ouvido, né? Ó, Bruno Correia, maravilhoso, gente. Aqui a França, essa belíssima de óculos, era a nossa gerente, nossa diretora técnica, nossa chefa, assim, incrível, que, putz, está chovendo. Tem uma ideia, vamos botar um guarda-chuvinha. O guarda-chuvinha sempre teve, né? Ela criava soluções, não, de como encapar. A gente pegava muita chuva e a gente ficava com o iPad. Aí ela fez uma engenhoca lá de botar um guarda-chuva dentro da mochila, a gente ficava assim, ó, solta na avenida com o iPad, com o guarda-chuva, mochila. Ela foi criando soluções para tudo.
Ela resolvia tudo, assim. Tudo. Deixa eu ver quem mais aqui, desculpa. Eu não estou enxergando direito. Tá. O Gringo, nosso chefe também. O Arnaldo, aquele ali, vocês devem conhecer, o gerente de RF. E essa é a tela que ele monitora todo o sistema dos sem fios, né? É que daqui a uns quadradinhos eu não enxergo. Quem que está aqui? O Arnaldo? Tá. O Arnaldo, né? Ó, toda a monitoração do RF, ele ficava o tempo todo de olho nisso. O André, ele é o coordenador que estava fazendo todo o software da automação da avenida. É isso, isso. Exato, exatamente. E aí ele coordenou toda a rede Dante, fazia o patch Dante, toda a interligação de áudio para todos os lugares, tudo passava por ele. Mais a operação do Timex, né? Esse som da avenida, né? Enfim, Luminex, ele que foi muito importante ali para a nossa equipe também. Teve o suporte da Harman. Voltei, né? Espera aí, deixa eu passar rapidinho. Hoje foi para o fim já. Tá. Tá fora de hora, tudo bem? Aqui é no fim. A escola campeã, eu subi no trio, a galera, eu cumprimentei lá de cima. De manhãzinha, já o trabalho acabava às 7 da manhã. Equipe de RF, né? Mais o nosso coordenador de RF dos camarotes. Então, nossa equipe comprometidíssima. Bons, os microfonistas, mas a maior parte da galera eram os bons. Né? A Bia, minha assistente, nossa produtora. Uma equipe muito legal, muito alto astral. Os microfonistas, então chegava a escola, eles já iam lá microfonar os surdos, já iam lá microfonar os instrumentos, deixavam tudo pronto para a gente checar e começar. Exato, eles ajudavam muito, assim. É uma equipe muito boa. Os microfones do surdo, né, com os guarda-chuvinhas para proteger da chuva. Aqui, ó, a Rafinha ali, dá para ver a Rafinha com o iPad no início com eles, testando os fones, ver se estava tudo bem. Passando o som, exato. Na passagem de som. Aqui eu também, olha lá, o iPad, nosso técnico de RF. Ao microfone, né, que a gente falou que eram para as vozes principais, que é um sistema que já tem 2 frequências, né, e já faz a troca automática. Então, por isso, a gente priorizou colocar nas principais vozes, para a gente não ter problema. Tinha os shows link também, na Avenida e um na House, que era para fazer a troca automática de frequências. Deixa eu ver. Aqui a gente na Avenida, Felicidade, tudo certo. A gente na House, então você vê, eu estou ajustando aqui e a Rafa está ali. A gente nunca estava... A gente estava sempre perto, sempre uma junto da outra. Aqui também, ó, guarda-chuvas e muita chuva, muita chuva. A Bia era minha assistente. Eu e a Rafinha... Só alguns a gente com os músicos, eles vinham, vamos tirar foto, queria adicionar, queria pegar contato, porque realmente eles foram muito bem atendidos, né? A Rafinha no guarda-chuva, lá dentro de um guarda-chuva. Aqui a equipe, né, os técnicos de som, que por coincidência a gente tem a mesma mochila, praticamente. Né? Eu e a Rafa no monitor, o Bruno no PA. Isso foi depois do trabalho, a gente pegou já o sol nascendo, a gente pegou uma cervejinha. Aqui na TV, alguém me tirou um print e deu lá na TV. A nossa equipe, olha quantas mulheres ainda tinham mais. Aqui não estavam todas. Mas aqui tem produtoras, né? A Fran, nossa gerente, nossa coordenadora, refeitório. E isso, tinham algumas meninas no boom. Aqui é eu ali em cima do carro alegórico, o mestre Cissa lá. Então, para vocês verem que a gente fica grudada mesmo nos músicos. Aqui é a minha visão lá de cima do trio elétrico Cícero aqui. Olha só, cara, foi emocionante demais. Foi emocionante, eu não esperava passar por isso. Aqui, ó, mas a nossa equipe, ela também era uma da equipe de microfonação. E tinha toda uma equipe no final da avenida. A Luana ficava lá no fim para receber os microfones, porque a gente tinha 2 kits de microfone também, né? Então, os microfones precisavam voltar, o outro kit já estava ali sendo montado. Toda uma equipe É. que tinha que voltar logo para o início da avenida para já preparar a próxima. É isso, algumas fotos que eu tinha para mostrar. Foi isso, gente. Alguma pergunta a mais? Então é isso, gente. Obrigada.